Quem está como host, boa. Sinalizar aqui para gravar. Então, vamos lá, gente. Muito boa tarde, viu? Sejam bem-vindos. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Vou compartilhar, né, minha tela. Me avisem, por favor, quando estiver ok, por gentileza. E aí, pronto. Tá ok, né? Deixa eu ver. Fechado, gente. Então, vamos lá. Então, sejam muito bem-vindos, tá? Como a Alice fez a minha introdução aqui, não tem nem muito o que falar, basicamente, tá? Eu sou Elizabeth, hoje eu atuo aqui no nosso time de Customer Success, que é focado no sucesso do cliente. Então, no dia a dia, eu interajo bastante com pessoas, com clientes, com o nosso time interno. E aí, eu queria trazer aqui um pouquinho para vocês, né? Fazer junto com vocês uma reflexão sobre o Turing, mas aí ligado à personalidade dele, né? E a nossa também, tá? Então, falando, né, sobre a palavra personalidade, se a gente for, então, né, pegar aí o que o dicionário diz para a gente, ele me dá aí duas opções, né? A primeira seria que personalidade é a qualidade ou condição de ser uma pessoa, né? E a segunda seria conjunto de qualidade que define a individualidade de uma pessoa moral. Além disso, Freud dizia que, em linhas gerais, a personalidade humana é o produto da luta entre os nossos impulsos destrutivos e a busca pelo prazer, sem deixar de lado os limites sociais, como as entidades reguladoras, certo? Então, é Freud. Então, dito isso, né, justamente por ser quem somos, como somos, todos os dias a gente é bombardeado por julgamento, por opiniões e até intervenções, né, no nosso dia a dia. Nesse cérebro aqui a gente tem algumas palavras que a galera costumava definir, ou o próprio Turing costumava se autodefinir, né, no dia a dia. E com isso, com essa pressão, com essa definição, né, que às vezes é um pouco torta, mas faz com que a gente se feche cada vez mais no nosso casulo. E aí a gente não vai conseguir se tornar aquela borboleta, né, que nasceu ali para voar. E nas nossas carreiras, né, isso não é diferente. Então, ser nós mesmos ali, eu acho que hoje é a maior batalha que a gente pode travar no nosso dia a dia, né? E o mundo corporativo, no mundo corporativo, isso é um dos maiores obstáculos em que a gente pode aí superar, né? Na época de faculdade, por exemplo, o Alan Turing, ele conseguiu estar ali, né, num ambiente plural, onde ele tinha liberdade para ser ele mesmo, para ter as relações pessoais dele, mas quando ele foi contratado ali, né, para trabalhar como matemático na guerra, ele não fazia questão nenhuma de falar sobre a sexualidade dele, né? Porque ele achava que ninguém tinha nada a ver com isso, né? Isso era coisa dele. E ele não tinha que dar satisfação para ninguém. Mas no decorrer da trajetória, né, ele não se dava tão bem com as outras pessoas. Ele conheceu uma mulher, que é a Joan Clark, né, que tinha um potencial tal que ele conseguiu enxergar, né, para aquele propósito ao que eles tinham ali na guerra, que era, né, tentar quebrar a Enigma. E no meio do caminho ele até se propôs a casar com ela, né, para que eles pudessem continuar o trabalho. Ela como mulher e ele como um gay, né? E no nosso dia a dia a gente sempre vai esbarrar com o preconceito, né, que aí se a gente for levar ao pé da letra, que é qualquer opinião ou sentimento concebido de forma superficial sobre determinada pessoa ou grupo, a gente também vai esbarrar, vai encontrar o racismo, que é a crença de que uma raça, etnia ou algumas características físicas sejam superiores a outras, né? Então, eu trouxe aqui alguns dados, segundo o Instituto de Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PDNAC, é uma pesquisa de 2019, mas acho que cabe, né? Observando aí o dia a dia da carreira de uma mulher, por exemplo, a gente lida, né, com diversas barreiras, como diferenças salariais, dupla jornada, lance de ser mãe, cuidar da casa, né, e ali lidar e cuidar da própria carreira, a síndrome da impostora, aquela autossabotagem, o assédio e, é claro, o machismo, certo? Quando a gente vai aí, então, para a esfera das mulheres negras,
elas têm, além de tudo isso, elas têm uma menor inserção no mercado de trabalho, independente de onde ela atue, né? Ela também passa ali por aquela barreira de objetificação, né? De que onde que é o melhor lugar para a mulher negra estar, ou o pior lugar para ela estar, né? Além também do machismo e do descrédito. Né? Então, tudo isso só pelo fato de ser mulher, ser negra, de ser quem somos, né? Outro dado que eu queria trazer aqui para vocês é que, de acordo com a pesquisa realizada pelo Center for Talent Innovation, 61% dos funcionários que são gays ou lésbicas decidem por esconder sua sexualidade, tanto do gestor quanto dos pares, os colegas de trabalho. Por quê? Porque tem medo de perder o emprego, né? Assim como 41% das pessoas da comunidade LGBTQIA+, afirmam, né, terem sofrido algum tipo de discriminação justamente por conta da orientação sexual, identidade de gênero, né? Isso ali dentro do trabalho, né, dentro do ambiente corporativo de trabalho. Trazendo um pouquinho ali, gente, da época da Segunda Guerra, né, e até 1967, por exemplo, ser gay, onde Turing estava inserido, era crime, né? E ele foi condenado, né, por indecência grosseira, né? E aí tem uma lei de 1800, enfim. E aí ele pôde escolher entre ficar recluso, ficar preso 2 anos, né, ou passar pela famosa castração química. E ele escolheu a segunda, justamente porque preso ele não iria conseguir ali continuar os trabalhos dele, né, que era o que era mais importante para ele, né? E juntamente com essa terapia, né, dita, vista aí como terapia, resultou em impotência, em mudanças físicas muito drásticas, né? Então, ele teve o crescimento de seio, por exemplo, alteração de humor, né? E juntamente com o isolamento social aí provocado por esse escândalo e pelo boom, né, que isso repercutiu na época, ele entrou num estado aí de profunda depressão, né? E 2 semanas antes dele completar 42 anos de idade, ele acabou ali falecendo, né? As investigações, na época, elas não concluíram se ele se matou, se mataram ele, mas, enfim, o porquê dele ter falecido, né, não tira, então, esse final trágico que ele teve, tão jovem, né, e por ter passado pelo que ele passou, né? Especialmente aí considerando todos os feitos que ele teve, né, dentro ali do trabalho dele e o que ele trouxe para a sociedade, né? Então, acho que a gente tem que fazer só uma reflexão válida, né, além disso tudo que aconteceu, é que hoje, ainda, né, a gente ainda pensa dessa forma, infelizmente, que as pessoas da comunidade LGBTQIA+, elas podem até ter contribuições imprescindíveis aí para a sociedade, né? Mas pode ser que muitas vezes eles não sejam tratados como parte da humanidade, certo? E por isso, né, o Alan, ele acabou se tornando um símbolo moderno da luta, né, entre a comunidade LGBTQIA+. E em 2017, né, a gente teve aí a criação da Lei Turing, né, que acabou dando anistia política e acabou cancelando também, mas só ali, né, na Inglaterra, no País de Gales, a condenação de todo mundo que foi ali injustamente perseguido, né, e até mesmo caiu aquela lei arcaica, né, e mesmo sendo um ato simbólico, gente, a lei em questão, ela teve um impacto bastante concreto na vida de milhares, né? E aí acabou significando limpar o nome de cerca de 75 mil pessoas que haviam sido perseguidas e presas, né? Sendo que 15 mil delas ainda estão vivas. Se ele estivesse vivo, muito provavelmente estaria aí, né, nesse conglomerado de pessoas. E, consequentemente, esse pessoal, essas pessoas, elas puderam resgatar alguns direitos políticos, né? Ou, no mínimo, ter aquele gostinho de justiça, né? Então, por isso que resgatar a história do Turing hoje, né, deve servir para lembrar para a gente aí do porquê que a gente tem que lutar
contra todas as formas de opressão, e particularmente a tentativa absurda de cura, né? E que o legado do Turing é um lembrete da importância da inclusão de todos os aspectos da diversidade, independente de como nós somos, do que nós somos, do que nós somos feitos, né? Então, e aí é algo para fazer com que a gente corra atrás e faça a inclusão de forma verdadeira, né? E ao final, eu li o livro do David Leavitt, né, que fala, o livro O Homem que Sabia Demais. No começo do livro ele fala essa frase que acabou sendo um silogismo que o próprio Alan Turing fez dele mesmo, pouco antes de falecer. Ele deixou uma carta para um amigo dele, né? E ele dizia que Turing acredita que as máquinas pensam. Turing deita-se com homens. Portanto, as máquinas não podem pensar. Então, queria deixar, né, essa reflexão aqui. É um momento que eu queria trazer à tona, é algo que toca, né? E aí eu queria agradecer de verdade a presença de todos vocês, o meu contato aqui no LinkedIn para quem quiser conversar, se comunicar, se conectar. E era isso. Obrigada. Agora sim, a câmera funcionando. Aê, linda. Maravilhoso o conteúdo. Às vezes a gente sabe superficialmente a história das pessoas, né? E não entende o contexto, né? Foi muito importante trazer isso para nós, essa reflexão, né? Exato. Saber se alguém quiser deixar alguma pergunta. Eu sei que é um conteúdo que às vezes é meio pesado a gente comentar, a gente, né? Dói muito ouvir. Mas vamos ver se a gente tem alguém aqui que queira falar alguma coisa, talvez compartilhar alguma coisa com a gente. Isso, se alguém Né? quiser compartilhar. Nessa trajetória, gente, eu não estudei só o Turing, né, a vida dele, mas também ouvi pessoas que são muito próximas a mim, que estão em diversas esferas dessa diversidade. Então, quem quiser contar um pouquinho, fica à vontade, a gente ainda tem tempo, né? Então, deixa eu ver aqui. Não sei se chegou alguma pergunta aí, Alice. Bastante gente comentando, Beth. O Caio Né? Henrique, ele colocou: adorei a apresentação, muito bom ver como a Tempest respeita a humanidade e a diversidade. E isso é uma coisa que, graças a Deus, todo dia a gente participa desse ambiente, a gente Com sabe como é certeza. acolhedor, né? Exato, a gente vive, a gente respira isso aqui na Tempest, né? Uhum. Pessoal comentando do filme Jogo da Imitação, né? Também. Isso, exato. Teve uma pessoa que falou aqui, se você me der licença, Alice, Uhum. acho que é o Kellington Bacelar, né? Falou sobre qual é o papel da religião nessa questão. A tua personalidade, ela é feita daquilo que você é, daquilo que você acredita, certo? Então, independente da tua crença, se você pratica alguma religião, minha opinião, tá, gente? Aqui não são estudos, é a minha opinião, e eu acho que é um pouco do que a gente vive hoje. A gente tem que respeitar, no mínimo, a gente não é obrigado a aceitar ninguém, engolir goela abaixo, mas a gente tem que respeitar, e o respeitar, às vezes, é calar a boca, é não se manifestar, porque se a tua liberdade de expressão ferir alguém, se aquilo que você vai falar vai ferir alguém, então você vai condenar uma pessoa que tem uma religião diferente da tua, guarda a tua liberdade de expressão, não é liberdade de expressão, é ofensa. Então, eu vi relatos de pessoas que têm a crença em Cristo, que é cristã, ou que é budista, ou que é do candomblé, da Umbanda, e cada um passa ali, né? Tem um quê no seu dia a dia. Então, falar de religião é pesado, é complicado, mas eu acho que é só um aspecto da personalidade da gente que tem que ser respeitada. Quando você encontra um ambiente psicológico seguro, né? A gente trabalha muito com isso aqui na Tempest, a gente consegue expressar aquilo que a gente acredita e consegue, né, bater um papo com outras pessoas que têm a crença parecida ou até mesmo crenças diferentes, né? Então, eu convivo aqui com várias pessoas, vocês também devem conviver no dia a dia, e eu acho que, falando em relação à religião, Kellington,
É só um aspecto, né? Não estou diminuindo isso, tá? Mas é só um aspecto para que a gente possa levar em consideração a personalidade da pessoa e respeitar, beleza? Beth, chegou uma pergunta também da Eline Pimentel. Ela Obrigada. coloca assim: Elizabeth, fale um pouco sobre a influência e o poder que os desenvolvedores têm na entrega de produtos mais inclusivos e diversos, vendo isso da perspectiva do que vimos aqui sobre o Turing. Então, como a gente exaustamente já conhece o Turing em relação à computação, tudo que veio depois dele, inclusive a inteligência artificial, ela tem que ser levada em consideração, certo? Então, não levada ao pé da letra, mas levada em consideração. E esses aspectos que eu estou trazendo também não é algo que a gente vai levar ao pé da letra. Então, quando a gente pensa em criar algum tipo de produto, desenvolver algo, a gente tem que só se blindar, né, desse tipo de visibilidade que a gente quer dar. Então, por exemplo, eu ouvi falar de um jogo em que você consegue contratar escravos, você é um senhor de senzala, e que você consegue, no jogo, ter os seus escravos. Se você é dev, eu sei que a gente tem que trabalhar, a gente tem que ganhar dinheiro, mas se você é dev e você participa de um projeto como esse, eu acho que você está ali fugindo, por exemplo, daquela responsabilidade de respeitar os outros. Por mais que você fique no background, ninguém sabe quem é você. Então, na minha visão, tudo que você for fazer, independente se você é desenvolvedor ou se você cria produto, pense em algo, pensa no outro. Eu acho que esse lance de pensar em como aquilo pode repercutir, não só na tua esfera, porque para você que é branco privilegiado, pode não doer, mas existem outras pessoas que vão consumir aquilo. Será que essa forma é a mais correta? Então, se você está sendo desenvolvedor, está produzindo algo só em prol do dinheiro, sua consciência que manda, entende? Acho que aí tem que só que ter essa balança, sabe, assim. Então, é pensar um pouco mais na diversidade que a gente tem no nosso dia a dia, na minha opinião. Não sei se eu respondi, se consegui ajudar. Maravilhoso, Beth. Muito obrigada pela tua contribuição. A gente vai entrar no nosso intervalinho de 10 minutos e daqui a 10 minutos a gente volta, então, com o Eduardo Miller. Obrigada, Muito obrigada, gente. Beth. Se cuidem, viu? Beijo.